Ó, Vivi, até separei aqui um artigo do Alexandre Garcia, que deu na Gazeta, está na Gazeta do Povo, que tem o título, o artigo do Alexandre: Governo movido a gasto ilimitado jamais conseguirá colocar as contas em ordem. O artigo é curto e diz: as contas públicas são hoje o assunto mais grave para o governo, e elas não param de piorar. Com o déficit crescendo e a arrecadação caindo, a economia não está estimulada. O governo briga com o agro, que é o principal motor da economia brasileira e das contas externas. Agora, o Banco Central está tendo de interferir no dólar, o que representa um desprestígio da economia brasileira. O dólar chegou ontem, terça-feira, a R$ 5,06. É muita coisa. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, está reconhecendo que não consegue revisar os gastos públicos. Como é que é? Como é que é? Ela não falou ontem que estava... Simoninha! E diz que não vai conseguir nunca, porque este é um governo... Aliás, o Alexandre Garcia diz, não vai conseguir nunca revisar os gastos, porque este é um governo inchado, movido à propaganda, a fazer favores, a fazer estímulos, movido a atividades ditas culturais, que, na verdade, são shows artísticos, e a cultura nacional é muito mais que isso. Tudo isso é muito dinheiro, uma medida provisória acaba de caducar e só ela representa mais de 10 bilhões de reais que o governo deixou de tirar das prefeituras. Pretendia cobrar impostos sobre a folha de pagamento das prefeituras, mas não vai mais fazer isso porque o Congresso não aprovou essa MP. Essa é parte do artigo de Alexandre Garcia, publicado na Gazeta do Povo, Fabi. Ainda que ele falou cultural, né? Para mim, bate-cu não é cultural. Lembra do evento do Ministério da Saúde? Aqui, ó. O Simonete do Carmo, a Revista Oeste, 80 mil pessoas assistindo. Tem. A Revista Oeste, eu vou falar uma coisa, eu nunca escondi aqui. Eu tenho o maior respeito pela Revista Oeste. Sabe por quê? Porque a Revista Oeste ela se mantém aberta sem monetização, porque o Alexandre de Moraes mandou cortar. E o Jairo é um herói, o dono da Revista Oeste. É um herói. Mas 80 mil, minha querida, não é nada. O Brasil, nós estamos falando de 215 milhões de pessoas. E é isso, quando eu falei aqui da televisão ser importante, é que tem mais gente vendo TV do que está vendo. 80 mil não é nada, minha filha. Não é nada. Ainda mais quando 80 mil sem monetizar, cujo dono do veículo é um herói. Então o Jairo é uma pessoa que se passa na rua, vocês têm que aplaudir. Vocês só não vão aplaudir porque vocês não sabem quem é, porque ele não aparece. Mas ele é uma pessoa digna de aplauso. Mas mesmo assim, o que eu quero dizer para vocês é que 80 mil não é nada perto do alcance dos canais de TV. É isso que eu quero dizer. Então, você compreenda bem o que eu disse aqui. Eu não desmereci nenhuma mídia. Eu falei da força dos canais e que nenhum canal ousa falar o que nós falamos. Esse é um ponto. Segundo ponto, vai conseguir alguma coisa o governo regular gasto? Vai nada. Você lembra aquela música do Bezerra da Silva, o Pitoli? O Brasil só vai sair desse déficit, né? É para tirar o Brasil dessa baderna, para tirar o Brasil dessa baderna. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar a perna, é bem mais ou menos isso aí. Pavi, na esteira desse artigo do Alexandre Garcia, ontem falamos do Haddad e da história lá da medida provisória, tem mais uma, porque o Haddad agora está pedindo um pacto entre os poderes após a decisão do Pachecão. Mas já não... Eles querem ampliar o pacto, porque agora, Pavi, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista coletiva no auditório do Ministério, após da reunião, então, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tentar explicar as preocupações do mandatário
sobre a possibilidade de se atingir a meta zero primário no próximo ano. Eles ainda estão acreditando que é possível zerar um caixa que tem o tamanho desse rombo. O Lula, eu gosto do jeito que o Augusto Nunes fala o Lula, eu não sei fazer, mas o Lula desmentiu o Haddad já. Ele fica com esse canto de sereia para quê? O Lula já falou que não vai ter déficit zero. Só que o Lula pode falar que é tudo brincadeira, tudo. O Lula falou. Aí o Lula. O Lula isso, tudo tipo um bando de retardado. O Lula já falou que não tem déficit zero, não tem déficit zero. Então não vem com esse papinho. Eu não vou conseguir. Não, e diz que ele quer um pacto agora, Pavi, entre os três poderes, queria entender, né, porque os três, para encontrar opções que compensam a desoneração de 10 bilhões da folha de pagamento dos pequenos municípios. Por que os três poderes, Pavi? Onde entra o judiciário nisso aí? Pois é. Pelo que eu saiba, os poderes têm que ser freios e contrapesos, não fazer pacto. Um pacto entre os poderes. Pacto entre os poderes é corrupção. Só não é corrupção porque a corrupção, como tipo penal, ela coloca a Silvia Pereira. Pavinato, coloca um ventilador, por favor. Meu ar-condicionado está no 18 aqui, Silvia. Tá aqui, tá no 18, filha. Tô suando, Silvia. Eu tenho um de pescoço aqui. Qualquer dia eu vou achar. A minha amiga, a Georgia Corona, ela me deu uns ventiladores que você põe, fica dois negócios no pescoço. Eu vou ficar com ele qualquer dia, mas faz muito barulho. Mas do que estava falando mesmo? Do pacto. Só não é corrupção, porque a corrupção, como tipo penal no Código Penal, diz que é o suborno, né? É aquilo que você dá, você particular, privado, dá a um funcionário público. Agora, essas entre funcionários públicos não é corrupção. Então, eles falam um pacto, que fica bonito. Só que um poder não pode ter pacto com o outro. O poder legislativo tem que ter pacto com o povo. O poder executivo tem que ter pacto com a coisa pública. E o poder judiciário tem que ter pacto com o direito. Agora, quando um faz pacto com o outro, você já deixa de ter pacto com o povo, você deixa de ter pacto com a coisa pública, e você deixa de ter pacto com o direito. E quem vai fiscalizar quem, né, Pavi? Aliás, é o que eles querem, né, Pavi? Pavi, olha o tamanho do buraco. O governo precisa de 168 bilhões de reais em receitas extras para, então, cumprir o impossível da tal da meta zero. Onde já cavou mais um buraco de 58 bi em fevereiro, do maior rombo de um fevereiro na história. Vai fazer mais 168 bi, Pavi? Pois é, de meta em meta, a gente nunca vai sair dessa meteção. Bom, aliás, eles adoram colocar isso. A Dilma dobrava a meteção, né? A meta, né? Lembra disso? Ela não colocava a meta, mas quando ela atingia a meta, ela dobrava a meta. Pois é. Pavi, ainda tem informação falando sobre a Embaixada da Hungria, que demitiu 2 funcionários brasileiros após o vazamento dos vídeos que mostram Bolsonaro hospedado ali na Embaixada, né? A Embaixada não justificou formalmente as demissões. Um dos atingidos, né, pela demissão trabalhava como secretário do embaixador da Hungria no Brasil, é o Miklos Haumai. O outro como encarregado de manutenção geral. As demissões foram reveladas pela CNN, elas acontecem uma semana após o New York Times revelar em reportagem que Jair Bolsonaro passou 2 dias hospedados na embaixada em Brasília. Poucos dias antes, o passaporte de Bolsonaro tinha sido apreendido pela Polícia Federal na operação sobre a tentativa de golpe de Estado, segundo a CNN. O rascunho da minuta do decreto. Pois é. Os vídeos não foram divulgados oficialmente pelo governo húngaro, pelo direito internacional, falando das embaixadas aqui, mas o Orbán já identificou os dois brasileiros que eram os únicos funcionários que tinham na embaixada, né, acesso
as imagens das câmeras. Tem mais funcionário brasileiro lá, né? Tem ainda quem trabalha como motorista, faxineiro e jardineiro. Mas, repito, os 2 demitidos tinham acesso em tempo real ao sistema de vigilância. E o material gravado ficava em uma sala que não era trancada, mas o acesso às gravações exigia senha. E aí, por isso, foram demitidos. Agora, Pavim, tem uma outra história. Eu convocava para a Hungria. Como é que é? Eu convocava, agora você vem trabalhar aqui na Hungria. Ô, Pavim, e a PGR, que tem até sexta-feira para dar um parecer para o Alexandre de Moraes? Ele deu 48 horas para o Bolsonaro. Se a PGR não responder, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar matar o Paulo Gonet? Ele vai mandar prender o Paulo Gonet? Por que não dá 48 horas para o Toffoli responder a petição do Clezão? Aí não dá. Tá lá 52 dias da mesa do Toffoli. Aí o bonitão não faz nada. Faz nada. Aí ele dá 5 dias. Se eu fosse o Paulo Gonet, eu mandava ele enfiar esses dias no cofre para ele responder no tempo que for certo.